minha opinião, tá? Pedro Daniel, ele é CEO do Clube Atlético Mineiro. Ele tinha que falar de finança, de dívida, de aporte, de contas a receber, contas a pagar, de estádio, de dívida do CRI da Arena, como é que o aporte vai ser feito, quando que vai chegar um novo aporte, como é que está a situação financeira do clube, como é que está todas as questões internas do clube, nada relacionado a 100% do departamento de futebol. Quem tinha que vir a público falar sobre contratações, saídas, chegadas, era o Paulo Brax, teria que ser o Paulo Brax. Ele é o diretor de futebol, executivo de futebol, vice-presidente de futebol, VP de futebol. Então, eu já acho que eu vou partir deste princípio. Já está errado, na minha opinião, o Pedro Daniel falando sobre departamento de futebol. Quando eu digo departamento de futebol, sobre contratação, vai chegar zagueiro, não vai chegar zagueiro, vai chegar meio-campista, atacante, volante, centroavante. Isso quem tem que falar é o Paulo Brax. Se o Dudu fica, se o Dudu sai, se o Scarpa fica, se o Scarpa sai, quem tem que falar isso é o Paulo Brax. Então, primeiro erro. Pedro Daniel está falando de uma alçada onde ele não pode falar, senão vai misturar as coisas. O Galo tem coordenador técnico, executivo de futebol, CEO, CSO, presidente, gestor, SIGA, Barba, comissão técnica permanente, comissão técnica fixa, comissão técnica do Barba, tem o SIGA, tem o diretor do SIGA, tem o supervisor disso, tem o coordenador daquilo. O departamento de futebol do Galo é gigantesco, vocês podem fazer uma pesquisa, vocês não vão ver 3 clubes da Série A que tem esse tanto de gente à frente do departamento de futebol de um clube de futebol de Série A. O Galo é gigantesco. E aí, agora eu vejo o CEO do clube falando da pasta futebol errado. Agora vamos lá. Vocês viram muito bem aí quando ele fala que a reposição do Júnior Alonso é o Léo Duarte. Ô, gente, vamos lá. Primeira coisa, faz uma pesquisa aí. Abre qualquer site. O Léo Duarte não joga pela esquerda. Pode ter jogado uma vez ou outra, mas em 80, 90% dos jogos, o Léo Duarte é zagueiro pela direita. Ponto. Para ele jogar na esquerda, você já teria que improvisar. O que eu não acho que vai acontecer, porque já foi um sinal o jogo treino no segundo tempo contra o Galo Sub-20. O Léo Duarte joga na zaga pela direita e o Lianco joga na zaga pela esquerda. Opa! O que deve acontecer? Deveremos ter improvisações. Ou vai jogar o Vitor Hugo na dele, na esquerda, que é fraquíssimo, ou ele vai botar o Ivan Romano na esquerda, um Lianco na esquerda. Ele vai improvisar. O zagueiro que joga na direita vai ter que fazer a esquerda porque não tiveram a competência de trazer um zagueiro pela esquerda. Detalhe, para finalizar essa fala do Pedro Daniel. Gente, vocês lembram aquelas entrevistas a portas fechadas? Que eu sempre falei minha opinião, sou totalmente contra isso. Quer dar entrevista? Liga o microfone, liga a câmera e deixa o pau torar. Falou, não cumpriu? Tá aqui, torcida, ó, falou isso, isso e isso, não cumpriu, pode cobrar. Sempre fui contra esse negócio de entrevista a 4 paredes. Treino aberto e daqui a pouco um jogo treino com o Betinho, né? Isso, o jogo treino acontece na próxima quarta-feira, Popó, na Cidade do Galo, esse com portões fechados, né? Não vai ser nem transmitido e a imprensa também não vai poder acompanhar as atividades ali na Cidade do Galo. E aí a gente vai ter que esperar o Atlético informar, né, como que aconteceu, como foi esse jogo treino por lá com o Betinho. Lembrando que o Betinho joga na segunda-feira o jogo de volta já aí do primeiro mata-mata da Série D contra o CSA, né? O Betinho venceu o primeiro jogo aqui por 1-0 e aí precisa do empate para poder garantir a classificação. Então é o Betim B, provavelmente, né? Ou vai ser um Betim B ou um Betim muito cansado, né? O Betim joga na segunda à noite, deve retornar aí na madrugada. Chega aqui a Belo Horizonte no início da manhã de terça-feira. Os caras não vão jogar na quarta-feira de manhã na Cidade do Galo, né? Isso aí, para mim, tá muito claro. Então esse vai ser o segundo jogo treino, né? É bem importante dizer. Não são amistosos, né? São jogos treino que o Atlético está fazendo. E aí? Então, gente,
Já começa errado demais, na minha opinião. O Pedro Daniel não era para estar ali dando esse tipo de entrevista. O Pedro Daniel vai cometendo os mesmos erros dos donos e ele é o espelho, reflexo dos donos. Ele tá ali para ser escudo dos donos, tá? Nada além disso. E eu acho, opinião minha, que o Pedro Daniel tá sendo colocado à prova porque ele tem uma rejeição mínima ainda na torcida. Mas se continuar do jeito que tá, é questão de tempo, de mais um que vai ser queimado. E vai ser mais um daqui a pouco que a torcida não vai querer olhar pra cara mais. Chegou com pompa disso, daquilo, mas aos pouquinhos foi dando declarações atrás de declarações, que foi chateando a torcida. Veio a público falar que nunca foi prometido isso e aquilo, depois teve que se retratar. Prometeu esse negócio aí de Galo 2030, que eu tenho minhas sérias dúvidas se em 2030 o Galo vai ser do jeito que ele falou que vai ser. E agora promete às pessoas que foram lá fazer a entrevista que o Galo iria trazer um zagueiro pela esquerda e agora já fala que o Léo Duarte vai ser o nosso zagueiro pela esquerda. Então, gente, mais do mesmo. Uma pena, né? Eu acho um absurdo o Galo colocar o Léo Duarte como o substituto do Júnior Alonso. É uma incompetência de trazer um zagueiro que joga pela esquerda, assim como é a incompetência de trazer um primeiro volante até hoje. Nós estamos aí há 2 anos sem um primeiro volante. Beleza? Tinha mais coisas para falar sobre o Pedro Daniel, talvez eu trago na parte da manhã, né? Na parte da manhã, eu trago isso amanhã, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco, e não é a minha intenção de fazer vídeo gigantesco, né? Mas é isso, galera. Triste com essa declaração, mas nada do que me surpreende, porque é o que vem acontecendo nessa SAF, né? Mais do mesmo, mas a diferença é que agora é uma pessoa do clube de forma oficial. Falei com vocês lá atrás, tem um mês que eu venho preparando vocês para isso. Aqui no canal vocês estão preparadinhos para isso aí que está acontecendo. Pouquíssimos reforços, janela de manutenção, não vai chegar praticamente aí pouquíssimas contratações, né? E atletas que nós estávamos achando de posições que iria chegar, não vai chegar porque fecharam a torneira 100%. Sobre o Pacini, acompanho o Pacini desde o Sub-15 e assim, sempre via no Pacini ali um jogador diferente daquela geração e que chegaria. E agora é interessante, né? Ano passado eu olhava o rosto do Pacini, você via ali daquele menininho, né? Agora eu já tô vendo até o rosto dele já deu já tá mais homem o Pacini, né? Já não é mais aquele garoto, já tá com postura mais de homem, fala bem, se expressa bem, joga bem. Que fez bem essa passagem, né, da base pro profissional, né? Não é nenhuma, né, ainda tá se acostumando, mas fez bem a passagem, né? E é uma coisa muito difícil. Ele tá fazendo uma boa transição aí, se consolidou como reserva do Lodge, né? O Atlético não procura um reserva pro Lodge, não tem improvisado o jogador ali, é um jogador que tem aquele cara que entra no jogo e não se assusta com o jogo, que foi decisivo para a classificação do Atlético da Copa do Brasil. O gol da classificação é dele. Ele não assusta. Você gosta do Pacini, ô Matheus? Gosto. É um lateral bem interessante, uma joia do Atlético, né? Jogador que vem trabalhado para ser uma joia a longo prazo, um jogador que vem ganhando oportunidade com o técnico Domingues, com Barba. Então, tomara que ele consiga desenvolver cada vez mais nesse segundo semestre em um Atlético mais organizado, né, Edmar? A gente sempre bate na tecla que o jogador, para ter oportunidade, ele tem que entrar em um time organizado. Ele não pode ser a solução, principalmente de imediato. Por mais que seja um jogador técnico, por mais que seja um jogador que tenha se destacado nas categorias de base, dá para ver que o Pacini tem uma cabeça boa, é um jogador que fala bem, se expressa bem, mas não dá para ele ser a solução. Tem que ser trabalhado com base na organização do time. Tomara que ele tenha as oportunidades, tomara que ele agarre isso, porque qualidade técnica ele tem e tem de sobra. E a gente sempre cobra também, né, que os times mineiros, Cruzeiro, Atlético, sobretudo o América, que sempre foi um grande formador, um grande revelador, que dê mais espaço, né? Que dê mais oportunidade para essa meninada, que crie em casa, né? Que use mais os pratas da casa. E tomara que o Pacini tenha uma boa carreira no futebol, sobretudo no Galo.
De volta à cobertura do Galão da Massa. O Atlético que está fechando, Thiago, a preparação dele dessa semana. Mais uma semana de intertemporada, está sendo assim chamada nesse período aí, com o técnico Barba Domingues, antes do retorno aos jogos. Porque depois que voltar, aí é maratona pela frente. Não só o Campeonato Brasileiro, que retorna primeiro, né? Com o fim da Copa do Mundo, no outro domingo, o Galo já joga na terça-feira seguinte. Vai enfrentar o Bahia. Última rodada da primeira parte, né? Do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mas depois tem Copa Sul-Americana, o Atlético de olho no Bragantino, né? Que vai ter ali um play-off para saber se a gente vai ter esse duelo brasileiro na Copa Sul-Americana também. E tem a Copa do Brasil, adversário Juventude de Caxias do Sul. Mas, Thiago, uma semana proveitosa, né? Pelo que a gente pôde acompanhar aí na cobertura dos colegas, do Paulo Azeredo, do Henrique André aqui na Itatiaia. O Atlético ontem fez um treino aberto para a imprensa, teve jogo treino também, com destaque para o Bernard no meio de semana. Um jogo treino contra o time sub-20, vai ter mais um jogo treino. Na próxima quarta-feira, o Galo vai enfrentar o Betim na Cidade do Galo. Preparativos finais aí do Barba Domingues. E vamos trazer aqui no Rádio Esportes a palavra do jogador importante desse elenco, uma das lideranças atuais do Atlético, o time que está passando aí nos últimos tempos por reformulação, de lideranças inclusive, né? O Maicon, volante, chegou no início do ano e principalmente naquele clássico contra o Cruzeiro ali, apareceu ao lado do Renan Lodge como uma das lideranças mais recentes do Atlético. Jogador que é titular absoluto do time, né? Com o Barba Domingues. As questões táticas do treinador, afinal de contas, o Barba Domingues chegou já com a temporada em andamento, esse período agora de intertemporada. Afinal de contas, tá todo mundo ligado aí na Copa do Mundo. Thiago, 22 jogos, 2 gols marcados pelo Atlético, um deles no clássico do primeiro turno no Campeonato Brasileiro, quando o Galo venceu bem o Cruzeiro no Mineirão por 3-1. O outro gol dele foi contra o Mirassol. Tá aí o Maicon, uma liderança desse time, projetando um segundo semestre, segundo ele, agora com esse período, com o Barba, um Atlético mais fortalecido para brigar por coisas grandes nesse ano ainda, viu, Thiago? Olha, Oliveira, o Maicon tem um papel muito importante, histórico, nesse momento recente, nesse recorte recente do Atlético, né? Eu ia falar de história, não é histórico ainda. A história dele recente do Atlético já dá mostras de que ele pode assumir esse protagonismo de liderança. Em momentos delicados ele colocou a cara. Agora recente, né, que o Hulk deu aquela declaração, ele foi lá, defendeu o elenco do Atlético. O Maicon tem tudo para se tornar protagonista nesse time do Galo, dentro e fora de campo. Ele tem esse perfil, né? Foi assim durante boa parte da sua carreira, tá assumindo também essa condição de um dos líderes desse grupo, pela experiência que tem, pela vivência que tem e também pelo seu estilo, né, que é característico, e também dentro do campo, né, um cara que dá segurança ao sistema defensivo, mas também participa dos momentos em que o time tem a bola, então certamente e naturalmente ele vai assumindo essa condição de um Atlético que daqui a 11 dias reestreia no Campeonato Brasileiro, né, mas que a tendência, e aí é quase que uma esperança do torcedor, é que o Eduardo Domingues seja o grande protagonista desse time, né? Já que por enquanto a gente não teve grandes contratações, também não tivemos muitas saídas, né? A principal, sem dúvida alguma, o Júnior Alonso, né? Que, curioso, né? O Júnior Alonso que já não estava jogando muito bem há algum tempo no Atlético, embora sua reta final tenha sido ok, né? Mas que fez uma grande Copa do Mundo, né? Conseguiu confrontos importantes contra, por exemplo, a Alemanha e França, né? Fez uma boa Copa do Mundo, é a baixa mais importante do Atlético, mas que ainda não conseguiu contratar. Mas tem esse período de trabalho, de intertemporada, como disse o Claudião, para que o time fique com a cara do Barba Domingues, que ele consiga passar para os seus atletas o que ele pensa do jogo, com a sua filosofia de trabalho, com bastante tempo, e aí o time que tecnicamente, por enquanto, sem grandes contratações, não chega a ser brilhante, mas taticamente, fisicamente, pode surpreender. E a gente tem visto que o futebol é cada vez mais isso, né? Cada vez mais parte física, cada vez mais parte tática. E aí que o trabalho do Eduardo Domingues pode prevalecer. Ele tem tempo para isso, ele tem estrutura para isso. E eu acho que é a principal esperança, por enquanto, do torcedor atleticano.